José Augusto Palma não chegou a completar 70 anos de vida. Morreu na solidão. A certa altura afastou-se, tornou-se numa sombra dele próprio. Morava perto do estádio do Bonfim, em Setúbal, onde passou os últimos anos. Foi a última morada que teve, foi aqui na Rua do Mormugão. Foi daqui que infelizmente foi para o hospital e que sucumbiu no Hospital de São Bernardo. Eu costumava encontrar-me com ele aqui nas traseiras onde ele vivia, porque foi aqui que tive a oportunidade de conviver aqui alguns momentos com ele. Não tantos como eu desejaria, porque ele realmente tinha períodos largos em que não dava nas vistas, como se soe dizer-se. Ele refugiava-se um bocadinho, tornou-se um introvertido, coisa que não era na altura. Primeiro, aquele verde mais escuro, para ver-se do terceiro, quarto andar, na última porta aqui deste lado, porque a entrada era do outro. 1, 2, 3, 4, ele era a última casa. Estamos mesmo aqui em frente ao estádio, não é? É mesmo. Fernando Tomé, um símbolo do Vitória e do Sporting, lembra os poucos contactos que foi mantendo com o primo afastado. Notava-se que lhe faltava qualquer coisa. Se calhar o aconchego familiar. A mãe também faleceu aqui há uns anos e ele viveu muitos anos com a mãe, e talvez a pessoa mais íntima que ele tinha desaparecido, e ele a partir dessa altura entregou-se, como sei dizer-se, à vida de uma forma e de uma maneira que nunca pensaríamos que fosse possível, porque se refugiou realmente em outras situações, em outras coisas que lhe foram fatais. Palma exprimia-se com dificuldade. Escondeu-se do mundo. Já não era afinal o mesmo homem que foi responsável técnico por aquilo que muitos consideram a primeira academia de futebol em Portugal. Quase 40 anos antes dos grandes clubes deitarem mãos à obra. António Pacheco, antigo jogador do Benfica e do Sporting, não tem dúvidas. Eu acho que o que se passou connosco na Torre Alta no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, isto se fosse num país a sério e desenvolvido, a Torre Alta teria sido, sem dúvida alguma, a melhor escola de formação a nível mundial. Que eu duvido que alguém tivesse tantas condições como nós. E elas eram subaproveitadas, eram aproveitadas no dia-a-dia, mas do ponto de vista de projeto era uma coisa subaproveitada. Pronto, nunca ninguém, se alguém chegasse aqui e pensasse assim, vamos investir nisto e apostar, nem o Ajax, nem ninguém, eu não tenho conhecimento de tantas e tão boas condições como a Torre Alta nos dava, estamos a falar há quase 40 anos atrás. Reconhecido por inúmeras personalidades do futebol, como Jesualdo Ferreira, Manuel José ou José Augusto, o Mr. Palma, que moldou tanto talento em tão pouco tempo, morreu a 9 de outubro. Foi cremado, tudo rápido, sem tempo, para uma última homenagem, como assinala Fernando Tomé. Mas foi pena porque não foi prestada a última homenagem para aqueles que eram amigos dele e que gostavam dele, e de certeza absoluta que se ele tivesse estado aqui numa capela, que teria ido lá muita gente, né? Fazer as últimas despedidas ao corpo, e assim não deu tempo a nada. Alentejano de Alcácer do Sal, Palma jogou nas camadas jovens do Benfica nos anos 60, de Principianta Júnior. Continuou a carreira nos escalões secundários, Desportivo de Beja, Sintrense, Almada, Vasco da Gama de Sines, e pendurou as chuteiras no Grupo Desportivo Torre Alta. Na Praia de Alvor, perto do complexo turístico de Massas, sonhado pelos irmãos Agostinho e José da Silva, José Augusto Palma desenvolveu a vocação de treinador. Daniel Granadeiro foi o adjunto, o braço direito. Para mim, acho que a Torre Alta foi a primeira equipa a ter uma academia, como eles chamam agora, porque aquilo foi ao cabo. A Torre Alta dava umas condições que as outras equipas nenhuma tinha na altura. Um bom campos para treinar, tanto em Troia como os célebres torneios de Troia, que nem falei nisso, né? Que era convidado o Betis Sevilha, onde os meus árbitros do país naquela altura também iam para esse torneio. Era o torneio internacional de Troia, tudo organizado por António Silva. Rui Santos, comentador da SIC Notícias, acompanhou intensamente o futebol de formação nesses anos que antecederam os mundiais de Riad e Lisboa, e encontra aqui o embrião do conceito em Portugal. Se nós fizermos comparações com aquilo que já eram na altura na Europa,
Os principais centros de estágio, obviamente que não, mas em termos, lá está, em miniatura, em termos de conceito, em termos de espírito, nenhuma dúvida em concordar com isso. O Estádio dos Irmãos, fundado em 1972 nos arredores de Portimão, tinha espaço para 1 milhar de pessoas. Essas instalações, com campo relevado, fizeram a diferença quando António Pacheco tinha 12 anos e começou a jogar futebol no Torralta. Era uma coisa do outro mundo, porque transportes, se as equipas eram compostas de trabalhadores, havia os transportes, eles almoçavam ou jantavam na empresa, trabalhavam na empresa, utilizavam os transportes, iam treinar ou estudavam. Portanto, havia aqui as condições todas para formar equipas jovens, que nunca tinha, que só havia nos séniores, só havia em séniores. E eles começaram a formar iniciados juvenis e júniores, depois começou a vir pessoal de fora, porque eles tinham as condições todas, alojamento, a roupa, a lavandaria tratava da roupa, tinham as refeições através dos restaurantes que a empresa tinha. E subsídio também. E davam um subsídio. E depois havia os jogadores estudantes e os jogadores trabalhadores. Mário Moço, o atual treinador dos juvenis do Vitória Futebol Clube, deixou Setúbal aos 15 anos. A Torralta dava-nos tudo. Portanto, pagavam-nos tudo, ainda dava o subsídio que a gente não precisava. Era só para os nossos gastos. Na altura, quando eu fui para lá em 1985, davam-me 4 contos. Portanto, foi o primeiro subsídio que eu recebi através do futebol. Tinha direito ao restaurante, tinha direito à estadia, à torre, tínhamos direito às piscinas, às discotecas, a tudo. Tudo. A gente praticamente não gastava dinheiro. E depois ainda nos davam um subsídio de 4 contos. Rui Manuel, ex-Futebol Clube do Porto, saiu de Sagres com 16 anos. Apareceu a hipótese de treinar o Sporting. Fiz uns treinos lá. Pronto, como era o segundo ano de juvenil, não quiseram. Entretanto, já o Palma me tinha contactado. Foram lá à casa a Sagres, foram buscar e eu vim com o saco. Cheguei ali, estavam eles a treinar na altura. Pronto, e aquilo só aquele cheiro ali, parecia que ele estava em casa, sentia-me em casa. Era uma coisa anormal, porque uma pessoa, qualquer um que chegasse aqui, ambientava-se, parecia que estava em casa, e era uma família. Décio Barroso jogou com Paulo Futre nas seleções mais jovens, fez carreira em Portugal, com destaque para o Rio Ave Portimonense na primeira divisão. Hoje é empresário em Londres. Muito jogador, muita criança que ambicionava ir para a Torralta e usufruir de tudo aquilo, porque aquilo era realmente uma academia que hoje, se calhar, existem, mas na altura era ao nível dos grandes. Eu acabei por confirmar, porque eu depois acabei por sair da Torralta e ir para o Benfica, e posso dizer que a Torralta, em termos de academia, era muito superior a um Benfica. Nos anos 70, 80, era o Sporting que liderava em termos de formação. Mas a Torralta nunca ficou atrás dos grandes em termos de formação. Posso fazer aqui uma entrevista? Aqui aos senhores jornalistas. Vocês aqui uma casa do Benfica como esta? António Silva, administrador da empresa e presidente do clube, foi quem deu carta branca a Palma para colocar o Grupo Desportivo Torralta entre a elite do futebol juvenil. Gostava muito de futebol e via que realmente ali havia condições para poder movimentar todos esses atletas. E além disso dava uma outra expressão à Torralta, porque era através também do futebol que se estabelecia na publicidade. A Torralta era falada nos jornais e isso dava-lhe realmente uma certa publicidade, acompanhada, enfim, do resto do desenvolvimento que existia. No início dos anos 80, o então selecionador José Augusto foi apanhado de surpresa. Foi realmente a grande surpresa que eu tive como selecionador nacional naquela altura. Havia realmente o Sporting e o Benfica, e o Belenenses também, que trabalhavam bem nas camadas inferiores, mas a Torralta, por via, enfim, das suas condições que tinha, quer no Algarve, quer aqui na Troia, tinha realmente condições excepcionais para poder manter a evolução de determinados jogadores, como foi o caso, não é? A Torralta tinha e prestava realmente um serviço extraordinário ao desenvolvimento
do futebol júnior. A TSF tentou contactar António Silva, mas sem sucesso. O jornalista Rui Santos acompanhou 2 europeus de escalões mais jovens. Nessa altura, as condições eram super precárias. E mais importância tinha o trabalho que foi desenvolvido, neste caso, pelo Torralta. Eu lembro-me claramente de ter feito 2 campeonatos da Europa, fases finais, um em 1982 na Finlândia e outro em 1984 na então União Soviética, em que estiveram nesses 2 campeonatos um total de 4 jogadores da Torralta. 3 em 1982, no campeonato onde esteve presente o Futre, e o Futre era suplente utilizado, era o jogador mais jovem, mas já tinha um talento também extraordinário, e portanto estou a falar do Guimarães, guarda-redes, que alternava a titularidade na baliza com o Diamantino, que era da São Joanense, o Décio, o defesa esquerdo, que jogou depois no Rio Ave. O Guimarães chegou a jogar no Sporting de Braga, e o Barrocal, que era médio e que todos eles, digamos, atingiram um nível médio, enfim, nunca conseguiram chegar a um nível muito, muito alto. E em 1984, o jogador que fazia parte dessa seleção, numa seleção que tinha designadamente também o Futre, mas o Fernando Mendes, o Caetano, o Samuel, o Germano, nessa seleção, ambas treinadas pelo José Augusto, jogavam o Seca, que depois, enfim, também tinha talento, mas não atingiu um grande nível. Mas isto para dizer que, na altura, muito por força daquilo que foi o entusiasmo, o empenho do Palma, o Torralta chegou a ter aqui alguma relevância. O grande sonho de Palma era subir a equipa sénior à primeira divisão. Queria lá estar em 4 anos. Isso ficou registado numa entrevista dada pouco antes do fim do clube, decretado pelos acionistas da empresa. Era preciso juntar experiência aos muitos talentos da formação para, e vou citar, recolher os dividendos do investimento que o Torralta tem vindo a fazer nas camadas jovens. É aqui que entra Mário Narciso. Eu, quando fui para a Torralta, ia com outro intuito, porque na altura a Torralta ainda era dona dos Casinhos do Alvor, e eu fui com o intuito de ir para o Casino do Alvor, porque eu era muito amigo de um famoso hoquista, o famoso Xana, que na altura era um dos responsáveis já pelo Casino Estoril, na parte do jogo, e ele dizia-me sempre: pá, has de acabar, porque isto é bom e não sei o quê. E eu apanhei essa oportunidade e falei com o António Silva: pá, pronto, eu vou jogar, mas vocês tiram-me o curso de croupier e põem-me a trabalhar no Casino da Torralta. O que aconteceu foi que os Casinhos do Alvor, passados uns meses, deixaram de pertencer à Torralta, e eu acabei por ficar só, então, a jogar futebol. O atual selecionador de futebol de praia já era veterano, 33 anos, quando integrou o plantel principal. E deparou com uma realidade pouco comum entre os mais novos. Encontrei muitos talentos juntos. Eu já tinha visto, porque aqui no Setúbal, sabe que o Vitória também sempre foi um grande viveiro de jogadores de futebol. Só que numa equipa de júniores, numa equipa de juvenis, pontuava um ou outro jogador. Ali haviam muitos, porque eram bem escolhidos, eram convidados a ir para a Torralta, e na altura, a nível de futebol juvenil, era quem em Portugal dava melhores condições aos jovens. Mário Narciso ilustra o conceito do Torralta com um miúdo que deu nas vistas mais tarde. Eu, por exemplo, lembro-me do Vado, que não sei se lembra do Vado, grande jogador, esteve no Braga, esteve no Portimonense, o Marítimo. Eu lembro do Vado, júnior da Torralta, e moço que carregava as malas no Hotel Dom João. Portanto, toda a gente ou estudava, ou quem não tinha aptidões, ou não tinha capacidades, ou quem não queria, tinha que trabalhar. Portanto, eles formavam-se não só como futebolistas, mas também como homens. O músico Chico Barata era visto como uma espécie de Drogba daqueles tempos. Uma pubalgia cortou a hipótese de uma carreira ao mais alto nível. Sobre os anos que permaneci na Torralta, foram de grande proveito, tanto como jogador de futebol como homem. A Torralta estava muito evoluída em relação aos clubes, já até os ditos grandes, que só agora que estão a fazer as academias. Nós já tínhamos isso há 25, 30 anos atrás.
Falar do Palma, José Augusto Palma, do nosso treinador, é falar de um sábio, uma pessoa que estava muito evoluída e muito à frente em relação aos outros treinadores na altura. Agora uma fotografia na rádio. Parece um daqueles pósteres das revistas de futebol. 11 jogadores equipados de verde escuro, talvez a melhor equipa de júniores que o Torralta produziu. Lá estava António Luís, 6 vezes internacional sub-16, um golo. Ele guarda em dossiês esse e outros pedaços de memória. Esta imagem é no antigo Estádio da Luz e veio antes de um empate 2-2 com os júniores do Benfica. O Araújo era da minha idade, o Barreto da minha idade, estávamos tudo um ano acima. O Araújo, o Barreto, o Ondensa na altura já era júnior, eu, o Rui Manuel éramos os dois juvenis ainda, o João Bernardo era júnior, o Seg era júnior, o Vítor Pestana foi internacional no meu ano, ainda éramos juvenis, o Abelha era júnior, o Pedro, ali de Almeirim, também era júnior e o Pacheco, está na posição dele. Mais de metade, éramos 6, éramos um ano mais novos. Estávamos a jogar no escalão acima. Jogaram contra o Benfica, qual foi o resultado? Empatamos 2-2, eu marquei o primeiro e o Pacheco marcou o segundo penalti. O Torralta impunha respeito onde quer que jogasse. Esta foi em Alvalade, também empatamos 1-1, marcou o Pacheco penalti também nesse dia. Empatamos na Luz e empatamos em Alvalade, neste ano, de júnior. Fernando Tomé, antigo treinador dos júniores do Sporting. Quando havia os campeonatos nacionais, era temido por todas as equipas. Eu não posso esquecer que quando eu estava a treinar em 84-85 os júniores do Sporting, nós jogámos com o Torralta e cada vez que jogámos com o Torralta, realmente aquilo eram jogos complicadíssimos para nós, porque íamos encontrar uma equipa com cabeça, tronco e membros. Neste álbum de fotografias, espaço para uma especial. Isto foi uma foto da seleção, no meu tempo lá nos treinos da seleção. Foi-me enviada pelo famoso Nuno Ferrari. Mais um recorte de jornal que António Luís guarda religiosamente. Estes éramos os 4 mosqueteiros, éramos os 4 internacionais do meu ano. O Pacheco, o Vítor Pestana, eu e o Rui Manuel. Até que levei os 4 mosqueteiros. Éramos todos da Torralta. António Luís, um goleador, teve um percurso igual a muitos outros companheiros, mas era ali de bem perto, de Ferragudo, a terra de Mourinho Félix. Era da terra, como eu, o Pacheco também era da terra, o Vieirinha também éramos da terra, mas lidamos com muita gente vindo de fora. E pronto, e depois tínhamos uma coisa, tínhamos estágios, íamos sempre de véspera, ou íamos para Troia, ou íamos para Lisboa, sempre de véspera, passávamos uma noite juntos, fazíamos as nossas rebeldias. Acabou por fazer uma carreira mediana a nível nacional, depois de destacar-se nas camadas jovens desde os 13 anos. Também aproveitado para a equipa sénior, aqui nesta outra fotografia. 19 anos, primeiro ano de sénior, nova realidade, não é? E o plantel, numa altura, a veterania, o Sábio e o Narciso, a juventude, a malta mais nova, e a semente eram os miúdos que tinham vindo do Júnior, o Vitó, o Araújo, o Vieira, o Pacheco e eu próprio. É a partir deste espólio de recordações que António Luís volta a usar a palavra gratidão. Todos nós temos a agradecer ao Palma. Era a pessoa mais importante lá em termos de futebol na Torralta em todos os anos, e já vinha de trás antes da minha ida para a Torralta. Hoje em dia fala-se da Torralta, fala-se do Palma e do António Silva. O António Silva era administrador da empresa e patrocinava em termos monetários e em termos de luxo das equipas de futebol da Torralta, e era o Palma, era a referência do treino na Torralta, e era uma referência nacional, mesmo para os selecionadores e tudo. Era um conselheiro. Palma tinha essa faceta de pedagogo. Dizia-nos qual era o lado mau e muitas vezes até levava-nos a levar certos atletas, que eu soube de histórias do Palma, em termos de noite e tudo, levava certos atletas, e depois no final dizia assim: olha, vocês já sabem, isto é o lado mau do futebol, e o lado bom vocês já sabem, ora vocês já são uns homenzinhos, e ora a liberdade é vossa para poder escolher. Pronto. Os que escolheram a porta certa tiveram futuro, os que escolheram a porta errada, pronto, perderam-se para o futebol, e muitos deles tinham valor para poder ir mais longe. Daniel Granadeiro, hoje taxista, exprime nesta ideia a influência de José Augusto Palma no grupo desportivo Torralta. Era o coordenador e era quase como um dono do clube, era uma pessoa que ele não tinha dificuldade, se tinha dificuldade em dinheiro e o tesoureiro, ele não tinha problemas e não lhe faltava nada. Em dado momento, houve outros convites
para outros projetos. Ele teve convites até, acho que ele até teve um convite do Benfica numa altura para ir para o futebol juvenil do Benfica e ele rejeitou. Porque ele podia ter uma carreira como treinador, como muitos têm, como eu os conheci, como professor Oswaldo Ferreira. Havia muitas conversas na altura. O Oswaldo Ferreira estava à frente do futebol juvenil da seleção e o Palma, como estava a fazer um bom trabalho, toda a gente via aquilo também, havia aquela... E ele nunca soube aproveitar dessas situações, não é nada. A Torralta para ele era o Torralta, pronto. Fernando Tomé olhava para Palma como um treinador que estava à frente dos outros. Eu posso falar do aspecto técnico, tático e físico. Ele, na altura, estava avançado para aquilo que se fazia. Daniel Granadeiro começou como eletricista na empresa, passou para encarregado das instalações desportivas do clube. A seleção alemã chegou aqui para ali, várias seleções vieram ali. E então dessas seleções do Congo e vinham para ali, como vinham as equipas alemãs, como a Colónia e outras equipas, muitas equipas. Bayern, Leverkusen. Então era o encarregado lá, onde é que tinha o senhor que era o Aníbal, esse era o chefe dos homens para tratar da raiva e dessas coisas. E eu era só para lá estar para coordenar os treinos das outras equipas e dessas coisas todas. Mas ao mesmo tempo eu também fazia o meu serviço de eletricista e treinava. Portanto, depois do meu trabalho, à noite, era o adjunto principal do Palma. Quer dizer, eu treinei todas as categorias da Torralta. Tive em todas as partes finais da com a Benfica, com o Sporting, com... Fases finais de campeonatos nacionais. Sim, exatamente. Com a Académica, Leiria... Décio Barroso, o antigo defesa esquerdo do Portimonense e Rio Ave, disciplina e modernidade de conceitos faziam parte daquela escola de futebol. Grupo de jovens a viver 6 em cada apartamento. É lógico que há sempre muita coisa gira e interessante, mas sempre com a disciplina, porque essa era também uma das facetas do Palma. Ele não só era um bom treinador, já muito à frente na altura, em metodologia de treino, porque eu recordo-me e cheguei a pensar muito, salvo erro, ele fez um curso ou dois, um curso de treinadores, mas era um criativo, mesmo em termos táticos. Eu joguei com 3 centrais com o Palma e apareceu o Eriksen anos depois e pronto, e assim, o Palma sempre foi um treinador com ideias muito à frente. Na época de maior sucesso da equipa sénior, nos anos 80, Décio foi também protagonista no regresso ao clube. Em 84-85, campeões da 3ª Divisão Nacional, com subida à 2ª Divisão Zona Sul. Fui internacional júnior, fiz o Campeonato da Europa de Júniores, estava como júnior Benfica, mas depois voltei à Torralta, casei e depois fui pai, ou seja, mas acabei por também jogar depois no Portimonense, na 1ª Divisão. Depois de ter passado pelo Benfica, o Torralta continuou a ser a casa de Décio. A Torralta deu uma oportunidade não só a nível do desporto, do futebol, mas a nível pessoal de crescer. Tu sabes que o clube empresa tinha umas condições que fazia com que os atletas com mais dificuldades ou que morassem mais longe tivessem o privilégio de ficar lá, a dormir e a comer nos bons restaurantes. E jamais eu, a família humilde que eu era, né, como muitos outros, teria a oportunidade de comer num hotel 5 estrelas ou de 4 estrelas, como nós tivemos esse privilégio, através do clube. Nós fazíamos estágios em Lisboa, no Hotel Fênix, ou seja, era realmente o clube que toda a juventude, na altura, gostaria de jogar. Não era para todos também, porque depois começou a ser selecionado e só mesmo os melhores foram para lá. Antes de deixar Sagres para fixar-se em Alvor, Rui Manuel passou por Alvalade. Antes de ir para a Torralta tive um mês não, pouco tempo, 2 ou 3 semanas, à experiência no Sporting. E o centro de estágio deles, que era debaixo da bancada, não tinha nada a ver com isto. E era o Sporting. E era o pelado lá. A formação do Sporting sempre foi feita nos pelados. Sempre. E o Benfica também. Depois havia o tapete do estádio Dois Irmãos. Era um excelente relevado e assim, onde todos, desde os iniciados até os cenas, treinavam todos os dias lá, era um espetáculo. E aquilo aguentava-se. E havia os famosos estágios. Cada vez que os iniciados, ou juvenis, ou júniores, iam jogar ao Alentejo ou a Lisboa, qual é a equipa agora que ia no dia anterior e ficar num
no hotel para jogar no dia a seguir. Fazíamos estágio, mas qualquer equipe. Íamos jogar a Lisboa, ficávamos no Hotel Fênix. O Hotel Fênix era o hotel da Torre Alta. Nem as equipas sénior da primeira divisão na altura viajavam no dia anterior. Nós, os iniciados da Torre Alta, nós passamos à fase final e fomos jogar com o Sporting, com o Benfica, com o Belenenses e viajávamos no dia anterior aos jogos e ficámos no hotel. Era um luxo. Era um luxo. Éramos obrigados a ganhar. Rui Manuel ia para a escola, em Portimão. Todos os dias no autocarro da empresa, ia para Portimão e havia vezes, por exemplo, quando tinha aulas até mais tarde, quando não conseguia vir almoçar aqui à Torre Alta, pagava-me o almoço, havia um restaurante lá perto da escola, tinha lá e pagava o almoço. Era o JJ25. Mário Narciso nunca tinha visto algo assim. A forma como a Torre Alta funcionava, eu não vejo nada parecido, porque a Torre Alta formava jogadores e vinham os jogadores do norte do país e ficavam ali em ambiente quase de internato. E não estou a ver que isso se passasse em qualquer parte do país. Eu conhecia, por exemplo, aqui a Escola do Vitória, que é uma escola que deu dezenas e dezenas de bons jogadores, mas que nunca funcionou assim. Tinha um ou outro jogador que poderia viver para Setúbal e que ia para uma pensão. Agora, toda a gente ali concentrada, isso nunca vi em lado nenhum. António Pacheco, natural de Portimão, explica os métodos de treino invulgares na altura. Eu comecei a treinar todos os dias, tinha 12 anos. Quando havia treinos iniciados, treinava com os iniciados. Havia treinos juvenis, treinava com os juvenis. Depois os juvenis faziam assim com os júniores. Os júniores faziam assim com os séniores. Portanto, nós passávamos a vida ali. Quer na empresa, quer na parte turística, quer no campo. Para além depois, ou estudarmos ou trabalhar. Depois de uma época no Portimonense, ao ser titular em 2 finais da Taça dos Campeões Europeus pelo Benfica, em 88 e 90, Pacheco foi quem atingiu patamares mais altos entre aqueles que fizeram a formação no Torre Alta depois de uma curta passagem pelo Portimonense. Mas admite que não foi o melhor. Nunca me senti como o melhor jogador Nunca fui, porque na realidade até não era. Haviam jogadores mais talentosos. Eu creio que, por exemplo, na nossa época de júniores eu achava que o Rui era muito mais preponderante e mais talentoso do que eu. Haviam jogadores com capacidades enormíssimas. Rui Manuel, que chegou ao Futebol Clube do Porto, meteu-se nesta conversa. Houve jogadores que naquela altura, nos iniciados nos juvenis, que eram talentos fabulosos, não é? E se calhar a mentalidade estagnavam, ficavam por ali, não conseguiam dar o salto. E ele foi ao contrário, foi subindo mais devido à capacidade dele, às características dele, à mentalidade dele. Não foi por acaso que ele chega ao Benfica, naquela altura, com a qualidade de jogadores que tinha e arrebentou. Houve, porém, uma certeza. No Portimonense ou no Benfica, onde esteve 6 anos, foi preciso fazer pela vida. E Pacheco encontrou uma fórmula. Eu fui para o Benfica com um feitio assim um pouco arrogante, no sentido de eu não quero saber de onde vim, não quero saber se estava num clube da província, não quero saber se tenho 19 ou 20 anos, não quero saber se tenho, com todo o respeito que eu tenho, quase uma paixão pelo meu amigo Chalana, considero provavelmente dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, se não o melhor, tirando o King. E era um concorrente direto meu. Eu ia com esta arrogância no sentido, não quero saber sequer quem eles são, eu estou aqui para arrebentar com isto tudo. E talvez esta predisposição arrogante me tenha aberto algumas portas que se calhar não foram estes meus ex-colegas e colegas não conseguiram nos percursos deles. Talvez tenha sido isso, não sei. Em 87 dobrou o salário que ganhava no Portimonense, passou de 120 contos para 240, mas havia ainda os prémios de jogo. O Benfica o que tinha de bom era que ganhava muito, muitas vezes, e os prémios eram bons, e isso fazia a diferença. Eu ganhava muito mais de prémios do que de ordenado. Triplicava, se calhar, o ordenado. Quando Rui Manuel assinou o contrato nas Antas, o Porto tinha acabado de ser campeão europeu, em 87, e campeão do mundo. O miúdo de Sagres também saiu do Portimonense, mas... Assim que cheguei lá, com o presidente Pinto da Costa, ele chegou lá e disse-me assim, quanto é que queres ganhar? E eu, presidente, você é que sabe. Eu disse, então, é assim, tu aqui tens que ser igual aos outros. Dou-te isto. Portanto, queres em dinheiro, ou queres uma casa, ou queres em dinheiro. Assim, eu prefiro o dinheiro, porque eu compro a casa no Algarve. E foi assim, portanto, olha, ganhas isto aqui, tens aqui este dinheiro,
e compras a tua casinha e ganhas este por mês. Foi, na altura, ele deu, foi 9 mil contos na mão. Só que o Porto não foi o único interessado em Rui Manuel. E tive que ir para o Benfica. Antes de fazer contrato do Porto, tive que ir para o Benfica, que ainda foi quando eles foram à final da Taça dos Campeões. Estava em estágio em Troia e eu fui lá falar com o Gaspar Ramos, só que pronto, não chegámos a acordo logo. E entretanto o Porto pagava mais? O Porto pagava mais, muito mais. A seguir um jogo com os Chaves, vieram buscar e levaram para cima. Aqui estava um desejo de José Augusto Palma, que os rapazes tivessem sucesso, tal como atesta Mário Narciso, antigo adjunto de Quinito, que treinou Rui Manuel no Futebol Clube do Porto. O Palma era o pai de toda aquela gente. O Palma acompanhava os jogadores não só no seu trajeto desportivo, como em toda a sua vida social. O Palma era o homem que andava à noite para ver se eles prevaricavam, era o homem que lhes arranjava o sítio onde eles comiam quando iam para o liceu, era o homem que ia ao liceu saber se as notas eram boas. Portanto, é como lhe digo, não era só um treinador. Alguns ficaram a meio caminho de uma boa carreira. Mário Moço, por exemplo. Porque tive uma lesão grave no joelho, e a partir daí decidi-me estudar, continuar os estudos, e neste momento, pronto, consegui ser professor posso ser professor de Educação Física, professor primário, pronto, e para mim, em termos de agora, sendo treinador, ajudou-me imenso, porque como fui jogador de futebol, mais ou menos tenho a experiência de balneários, como tenho as didáticas da parte de ser professor de Educação Física, também me ajuda, pronto, e facilita-me nas várias vertentes do treino, e de estar à frente de uma equipa, ajudou-me imenso, tenho tido algum sucesso. Eram tempos mais complicados do que hoje, lembra Rui Santos, que conheceu de perto os primórdios do futebol juvenil em Portugal. Hoje, se calhar, é mais fácil que um jogador aos 18 anos, como por exemplo o exemplo do Renato Sanches no Benfica, apareça em condições de, às tantas, parecer o dono da equipa. Quer dizer, as condições dadas a um jogador em crescimento, num clube grande, com as infraestruturas, com todas essas infraestruturas absolutamente qualificadas, do ponto de vista também técnico-desportivo, faz com que estes jogadores cresçam num bom ambiente, cresçam num ambiente competitivo, cresçam num ambiente profissional e, quando chegam às equipas mais representativas, consigam responder. E eu acho que isso é bom para o futebol. Por decisão dos acionistas numa empresa gigante que agonizava financeiramente, o Grupo Desportivo Torralta foi extinto em 1987. António Luís guardou os recortes de jornais na altura. Bomba no desporto Algarvio, Torralta foi extinto, de súbito, Torralta foi extinto, a queda do Desportivo Torralta, o Desportivo Torralta fechou as portas. Com o pretexto de uma fusão, o Portimonense foi o destino de alguns jogadores e de Daniel Granadeiro, algo que não ficou bem explicado. Para mim, não foi uma fusão, foi uma confusão. É uma rica confusão. É que a Torralta acabou mesmo, pronto, e foi isso. Daniel Granadeiro, esse, ainda trabalhou com muita gente no futebol. E destaca Manuel Oliveira, um treinador que influenciou Jorge Jesus. Quando eu treinava no Portimonense, era adjunto de Manuel Oliveira. À tardinha, quando eu entrava no balneário, o Jesus jogava no Almon Silêncio na altura, estava em fim de carreira, estava lá todas as tardes a falar com o Manuel Oliveira. E eu até, não quero mentir, mas até fiquei com a ideia, não sei se de facto é verdade o que eu estou a dizer ou não, mas até fiquei com a ideia que a primeira equipa que ele treinou foi o Amora e que ele arranjou foi o Manuel Oliveira. Quer se queira, quer não, quem alimentava tudo aquilo era a Torralta empresa, né? E portanto, se as coisas começam a cair, tem que cair por todo o lado. O fim do Zé Palma, porque ele a partir daí nunca mais conseguiu ter um projeto que o continuasse a relançar para aquilo que ele gostava mais, que era ser treinador de futebol. O Palma dizia-me assim: Daniel, a gente criou, acabamos de criar um monstro que a gente já não consegue dar conta disso. A gente dar conta dava, mas ele é que acabou. Era um homem da noite, ele era um bom vivant, ele era um indivíduo que mantinha o rigor e a disciplina, mas não era exemplo cá fora. Queria sair comigo ou sair com outros amigos e não sei o quê. Agora e depois ia para casa e não tinha ninguém. Aquilo que eu sei, sacrificou família e sacrificou tudo mais alguma coisa pelo futebol. Desde que ele foi operado, deixou de aparecer, ou por vergonha de não se exprimir como outrora, porque ele já ultimamente tinha uma grande dificuldade
em articular as palavras. A vida que ele levou, todos nós sabíamos que ele era um bom vivant e aquele na qual se orgulhava. Não foi só a queda da Torre Alta, com a queda da Torre Alta, e isto se calhar quase para terminar, foi também a queda do Zé Palma. O fumar muito, o beber algumas vezes demasiado, teve que ser operado à língua e com um problema grave que teve, e a partir daí as coisas ficaram mais perigosas para ele até o ponto de ter desaparecido para sempre.